Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com, onde a gente grava e comenta as revistas Editora Betel Dominical. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E hoje, uma lição sensacional. São 8, Abigail, sabedoria que desarma conflito. Olha, tem muita coisa interessante. Muita gente lê esse texto e não entende nada, fica só repetindo o que o texto diz, mas sem se aprofundar. Mas se você gosta de aprofundamento, se você gosta de entender mesmo a Bíblia como ela é, o que tem por trás da história que é narrada, para que você entenda o contexto, né, e não use o texto como pretexto, esse canal é para você. Então se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque é muito importante quando você comenta, o YouTube entende que o vídeo é relevante e aí ele explode. Compartilha depois com 10, com 15, com 20, com a sua classe aí, me ajude a levar a boa semente, tá bom? Eu conto aí com vocês. Prepara o seu coração, seu chamate, pererê ou tererê. O meu café já está aqui, inclusive eu tive o café de hoje, aqui ó, no podcast que eu estive essa semana, no Fala Saulos. Eu estive lá, foi uma benção, meu cafezinho já está aqui. Prepara aí o seu, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Bom, e nós já voltamos, e você que está pensando em ajudar o canal Boa Semente, aí seja membro do canal Boa Semente. Os membros, muito obrigado vocês, Deus abençoe a cada membro desse canal. Chegamos a 50 mil, muito obrigado você que é membro do canal Boa Semente, que tem me ajudado aqui a cada semana, contribuindo com um valor muito pequeno, talvez para vocês ou para algumas pessoas, mas para mim é muito importante porque, né, um pouquinho de um pouquinho de outro tem nos ajudado a manter esse canal. Muito obrigado a todos os membros. Os membros, eles têm vídeos exclusivos. Você está querendo só ajudar o canal? Eu só quero mesmo ajudar e tal. Seja membro do canal Boa Semente. Se você quer o material que a gente produz, tudo isso que a gente faz aqui, né, o conteúdo, aí você tem que ser apoiador do canal. Nesse caso, você tem que entrar aqui embaixo. Para ser membro do canal, tem um link também. É pelo YouTube. Vai ter vídeo. Para ser apoiador, para ter conteúdo escrito, plano de aula, flipchart, caça-palavras, slide, aula de aprofundamento, os trabalhos que a gente faz aqui, né, do quadro interativo, para você trabalhar também com a sua classe, tudo isso você recebe aí na sexta-feira, através do seu e-mail, tá bom? Se você puder nos ajudar, vai ser bênção. É o mesmo sistema, você entra no site do Apoia-se e ali você escolhe um valor e você contribui. Vai ser uma bênção você poder nos ajudar. Na sexta-feira você recebe o conteúdo. Se você tiver problema, eu não quero cartão, só tenho Pix e tal, mas eu quero fazer o Apoia-se, mas eu quero fazer por fora também, você entra lá no telefone da bênção, 96517-2154, mas fala assim, olha, eu não quero fazer pelas plataformas, quero fazer direto, né, com você, porque quando a gente faz pela plataforma, a gente já, claro, né, a gente perde ali o valor da plataforma, e algumas pessoas gostam de fazer direto, porque sabem que o valor vai todo para a gente, para o canal. Então, é só avisar no telefone da Benção 96517-2154 e dizer, não, eu quero fazer o Apoia-se, mas eu quero fazer por aqui mesmo pelo Zap. E aí a equipe vai te direcionar, tá bom? Mas se você não puder nos ajudar, você sabe disso, não tem problema. Aqui o canal é independente, a gente sobrevive disso, de todas as pessoas que nos ajudam, e eu tenho certeza que o meu prazer é ajudar você a estudar, a compreender a Bíblia, a crescer na graça e no conhecimento. Então não tem problema. 96517-2154, você vai entrar no nosso grupo de Zap ali, o canal, inclusive ali tem a nossa rede ali. Proibido mandar qualquer coisa no privado lá, se eu souber que tem alguém mandando qualquer coisa no privado de alguém, eu já
tiro logo, vou banir do grupo, porque lá só eu posto no canal e você pode ter certeza que é um conteúdo ali saudável que vai te fazer bem, tá bom? Eu só posto isso também quando, pastor? Na sexta-feira também, no máximo sábado. Primeiro eu faço os apoiadores e mando para os apoiadores, mais tarde entra aí das pessoas que do grupo geral, né, que não pode apoiar. E se eu fosse você, fazia o quê? Fazia os dois, né? Eu entrava lá no grupo, ficava lá no grupo e esperava o material. E fazia também o após, porque assim é uma forma de você colaborar, de você contribuir, de você entender que não é só receber, né? Muita gente está aqui só para receber, só quer o material gratuito, mas não quer, às vezes, ajudar, né? E acha que tudo é 0800. Não, irmão, nada é 0800. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. E por falar em preço, tem aqui também uma outra forma, que é o nosso Pix. 96517-2154. É o telefone da benção, é o telefone também do nosso Pix também. O número está caindo aqui, mas vai aparecer na tela aí, em algum lugar, vai aparecer na tela. 96517, opa, troquei aqui, 2154, é o telefone da benção, tá? Aqui é o telefone da benção, é o telefone, nosso Pix. Faz um Pix também é uma forma de você nos ajudar aí quando você puder, tá bom? O DDD é 21, tá? E aí, é isso aí. Opa, esse aqui é daqui, 21, 4. O 4 também caiu na semana passada, ficou lá embaixo, 21... 17, 21, 5, imagina que tem um 4 aqui. 4, tá? É o nosso Pix. Faz um Pix para mim, aí você vai estar ajudando aí o canal. É uma forma de você nos ajudar, tá bom? É bênção aí para sua vida. Muito obrigado pelo seu apoio. Chegamos a 50 mil. Oh, aleluia, aleluia. Chegamos a 50 mil. Minha meta agora é 75 mil. Me ajuda aí. Compartilha esse vídeo. Vamos bater essa meta dos 75 mil ainda esse ano? Quem sabe, né? Bom, vamos ver. Então depende de você aí. Bom, é isso, né, que eu queria falar com vocês. Esse sábado agora, eu vou estar agora, deixa eu dar minha agenda aqui, porque ele falou assim, pastor, tá fazendo muito comercial, muito anúncio. Gente, é isso que mantém esse canal, é isso que faz o canal, o vídeo ser gratuito, você poder assistir e ainda me criticar ainda, que eu faço anúncio, né, mas o anúncio está pagando você a poder assistir meu vídeo aqui e ainda criticar. Então aqui, ó, festividade do grupo de varões Gileade, eu vou estar lá pregando, sabe aonde? Eu vou estar pregando na Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, lá em Seropédica, quilômetro 50. Alô, pastor Seabra, tô chegando ali, alô, pastor presidente, pastor Eliezer Gonçalves, pensa no nome de Deus. É o pastor Eliezer Gonçalves, conquistou meu coração, pastorzão. Aí, ó, vou estar aqui, obrigado pelo carinho, vou estar no dia 22 de novembro, sábado. Eu vou estar pregando aí nessa festividade abençoada. Aí você que está na região de Seropédica, Zona Oeste, aí, chama todo mundo, convida todo mundo, vai ser benção. Deixa eu falar aqui o tema aqui, né? Deixa eu falar o tema da festividade dos varões, irmãos. Vai ser bênção, fogo puro. Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17:7. Eita, vai pegar fogo, irmão. Olha, festividade do grupo de varões. Gileade, não pode faltar. Aí, não pode faltar. Deixa eu botar aqui na tela chamada, logo que vai que a edição não coloca. Então já está aqui já. Já está sabendo já por dentro de tudo que vai acontecer. Vai ser bênção. Ó, no sábado, no domingo vai estar pregando um outro pastor. É o pastor Marcos Alves aí, ó. Vai estar pregando no domingo, eu vou estar pregando no sábado, querendo Deus. Oreis por nós e se você puder estar lá, vai ser bênção. Vamos para a nossa lição de hoje. Lição de número 8. Vamos lá, povo, vamos lá, povo, vamos lá, povo. Lição 8. Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Texto áureo. E lançou-se a seus pés e disse, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 23:54. Verdade aplicada. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem a ser agentes apaciguadores em todos os ambientes e situações. Estou empolgado, hein? O objetivo da lição são 3. Conhecer a história de Abigail. 2. Comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail. E 3. Ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. Derramamento de sangue. Texto de referência. 1 Samuel 25, 31 ao 35. Como disse para vocês, tem uma coisa interessante para falar sobre esse texto hoje. 1 Samuel 25, 31, 35. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste. Tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então, disse Abigail
Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita, 25, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me pediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressares e me não vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou de sua mão, que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Hinos 212, 225, 471. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos na tua presença, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, fale conosco, dê-nos a tua palavra, sabedoria, conhecimento, para que possamos entender e compreender aquilo que tu tens para nós, Senhor, e que nos ajude a transmitir isso para as classes, para os nossos alunos, e também que nós possamos aprender e introjetar esse conhecimento no nosso coração, a fim de cresçamos espiritualmente, Senhor, materialmente, em todas as áreas da nossa vida, possamos amadurecer e entender a importância, Senhor, da paz, a importância da sabedoria, Senhor, a importância de desarmar conflitos. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos, nós já te agradecemos, em nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Bom, aqui o texto, vamos começando logo, e é importante a gente ler todo o texto aqui, ó. Esse texto do capítulo 25, que é o texto para a gente entender o contexto. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis aquele próspero: paz tenhas, que a tua casa venha em paz, e tudo que tens fique em paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiverem conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem causa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graças em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, que disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um desses mancebos anunciou a Abigail, e aí o resto da história você já conhece, que é o tema, né, que a gente está lendo aqui, que a gente está observando, que é justamente o tema que é a Abigail, a esposa dele. Abigail significa alegria de meu pai. Só um detalhe aqui importante para a gente entender. Bom, gente, na introdução desse texto, acho que a primeira coisa que você deve fazer é você ler o texto todo. Porque quem não lê o texto todo não entende aqui o contexto. Leia o capítulo todo, capítulo 25, para você poder entender. E as lições centrais são pacificação, né, como virtude fundamental, e inteligência emocional. Gente, ninguém está falando sobre isso, e é por isso que eu acho que é interessante aí a gente falar, a gente trabalhar esse tema. Vamos aqui para o nosso quadro, para a gente começar já a trabalhar aqui nessa introdução. Gente, primeira coisa para a gente pensar aqui é que esse tema aqui é muito interessante. O que a gente precisa entender, né? Primeiro, paciência e autocontrole de Davi. Porque Davi, ele poderia muito bem
pegar, né, e matar Nabal. Qual é o contexto aqui, gente? O contexto aqui é do rei Davi, que ainda não assumiu o trono, então ele ainda não é ainda o rei, tá? E ele está com o seu povo, com os seus com aqueles 400 homens ali que estavam com ele, chamados valentes de Davi, eles estavam no campo, eles estavam, na verdade, fugindo de Saul, né? Então, o contexto agora, na semana passada, a gente viu que Davi, ele foi ungido por Samuel. Samuel agora já tinha falecido e ele já tinha vencido o gigante, já estava ficando já famoso, e o ciúme, a inveja de Saul, agora percebendo que perdeu o trono, ele começa agora a perseguir Davi. Davi então foge com seus soldados, ele fica como que errante no campo. E nessa passagem do campo, ele vai passar por uma região do Carmelo. Lembrando que esse Carmelo não é o mesmo Carmelo do monte de Elias, não. Esse Carmelo fica na região de Maom, onde foi uma possessão, sabe de quem? De Calebe. Guarda essa informação, que a gente vai precisar muito disso. Então, nessa região, era uma região próspera. Lembra que Calebe, ele escolheu essa região, né, uma região que era próspera, né, uma região do Monte Hebron, que era próspera, que era muito rica, que era muito poderosa, mas que tinha gigantes. Lembra dessa lição? Então, a lição, a verdade é que o grupo, né, os descendentes de Calebe, guerreiros também, conseguiram vencer os gigantes, a família dele se estabeleceu e vai dar origem ali a uma descendência de pessoas poderosas, ricas, porque o solo era rico. Nabal é descendente, então, de homens ricos, de possessão, por isso que ele é rico também, e ele está agora com as suas ovelhas no campo. Nesse período que Davi está passando, é o período de fazer ali, pegar as ovelhas e tosquiar. O momento de tosquiar as ovelhas é um momento simbólico de gratidão, é o momento de você distribuir um pouco daquilo que sobra, porque você vai ali tosquiar as suas ovelhas e com certeza você não vai consumir tudo que tem, tudo que as ovelhas produzem, todas as coisas que elas vão estar produzindo. Então, o que vai acontecer? É o momento de você, muitas vezes, doar um pouco daquilo que te sobra, da lã que te sobra, que você não vai ter como utilizar. Por isso, era um momento de troca, um momento de festa, um momento de gratidão, de louvor a Deus também, que fez com que as ovelhas, né, pudessem produzir. Porque, por exemplo, agora, depois desse período de tosquiar as ovelhas, agora as ovelhas vão ficar sem o seu pelo e vão ficar naquele processo de crescimento até o próximo ano, ok? Então, no próximo ano, vai ter o período também de tosquiar, e é o período também que os pastores se reúnem. Cada senhor desse tinha vários pastores que trabalhavam, né, que tomavam conta das ovelhas, e isso era muito importante. Então era um período de gratidão, de louvor a Deus, né? E é nesse período, então, que Davi está passando com os seus soldados. E ao passar com os seus soldados ali, que estavam fugindo, eles viram a situação ali dos pastores reunidos nesse templo, no templo de fazer a tosquia das ovelhas. E então ele pensou assim, bom, já que tem tanta coisa sobrando, e era um momento também em que havia também um perigo. Qual o perigo? Como os ladrões e salteadores sabiam que os pastores geralmente ficavam ali imbuídos de tomar conta das ovelhas e apenas tosquear, né, era também presa fácil para os ladrões, para os salteadores que podiam aproveitar que os pastores estavam desguarnecidos em festa, e aí roubarem as ovelhas, matarem as ovelhas, roubarem os pastores. Então, Davi, o que ele vai fazer? Ele vai dar ali um suporte para esses pastores que estão tosqueando, vai guardar essas ovelhas, o gado que eles têm, né, dos 3 pastores, descendência da população, e ao mesmo tempo, ele vai perceber que é uma possibilidade dele ganhar alguma coisa também, já afinal de contas ele tinha, né, doado ali o seu tempo, né, os seus homens, empregados, os seus homens, para guarnecer aqueles homens que estavam trabalhando. E aí ele viu aqueles pastores e falou assim, agora vamos então, né, pedir alguma coisa em troca, ou seja, o sustento desses homens, né? E ele manda o soldado pedindo a Nabal que enviasse alguma coisa para que eles pudessem sobreviver. E aí Nabal vai dizer, não vou mandar, isso tudo é meu, né? Essa história aqui que a gente leu foi essa, basicamente, não vamos mandar,
porque isso aqui é nosso, e ele como um homem duro, um homem rude, um homem, né, tolo, né? E uma diferença aqui importante entre ser tolo e ser burro. São duas coisas diferentes. Nabal não é burro, Nabal é tolo. O tolo é aquele que é esperto demais, sabe? Aquele que é esperto demais. Não é uma pessoa sem inteligência. O tolo é alguém que que é tão inteligente que chega a ser burro, né? Por quê? Porque ele se acha esperto demais. Você, não, eu não vou dar uma parte do meu dinheiro para esses caras que eu nem conheço. Não vou dar uma parte da minha renda para uns caras que nem nada a ver. Não, que mete o pé daqui, né, que eu vou ficar aí com tudo. Isso é uma tolice muito grande, né? Porque ele aparentemente estaria ganhando, mas acabou perdendo. Então, isso é uma tolice. Era um homem tolo, um homem rude, um homem sem conhecimento. Você conhece alguém assim? Um homem rude, um homem tolo, um homem sem conhecimento? Eu sempre falo quando eu falo para casais, né? Eu sempre digo uma coisa: olha, o homem pode ser feio, né, cara? Mas não pode ser burro. Uma das detalhes, quando a gente fala com casais, é muito interessante, que tem homem burro, marido burro pra caramba, não sabe tratar a esposa, não sabe lidar com a família, é rude, é grosseiro, né? E aí, no caso, vamos aqui adaptar, né? Não é questão de ser burro, porque burro pode aprender, né? Ninguém necessariamente é uma pessoa burra, mas não pode ser tolo, né? Ser tolo, ser rude, né? Isso que não pode ser, né? Porque o homem, nós já somos feios, né? O homem já é feio, já é um bicho feio, ainda tolo é a pior coisa que tem, né? E Nabal é esse homem rude, esse homem tolo. E essa história conta então que a mulher foi avisada pelo um dos servos dele, falando assim, ó, vai dar ruim. E ela foi lá e intercede, pega tudo que ela pode ali de oferta, de oferenda, e entrega isso. Quando ela faz isso, ela está reconhecendo o poder de Davi, já está reconhecendo que Davi como rei, porque somente é a rei que você leva presentes. E ela leva esses presentes, e aí isso faz com que Davi, que já estava preparado com os 400 homens para matar, fazer uma matança, né, a Nabal, pela sua ingratidão, pela sua tolice, por ser um homem rude, tudo isso vai ser desarmado por causa da sabedoria aí de Abigail. Essa é a história. Mas, então, como é que a gente pode estudar isso aqui, né? Então, primeiro ponto, né? Tema central. Deus protege Davi de cometer um pecado movido pela ira. Porque, com certeza, Davi aqui ia errar, né? Ele ia cometer um erro, né, tremendo ao matar esse homem. Então, vamos tirar aqui para a gente mostrar já o que a gente tem aqui hoje. Bom, então aqui, primeiro ponto aqui importante dessa introdução é o contexto histórico, né? O contexto histórico que a gente está. Então, primeiro, qual é o contexto para você trabalhar aí com seus alunos aqui, ó? Primeiro ponto, né? Davi fugindo de Saul, vivendo no deserto. Já falei sobre isso. Davi e seus homens protegeram o rebanho de Nabal. Legal. A época da tosquia das ovelhas era um tempo de generosidade. Olha aí que bacana. Estou frisando aqui para vocês o que eu falei. Essa sociedade, que é um ponto importante, se baseava em conceitos importantes. O primeiro conceito era o conceito da honra, né? Honrar, você tem que honrar as pessoas, você tem que ser grato às pessoas, né? É uma sociedade baseada na honra, onde você procura honrar, respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar os cargos, né? Era uma sociedade baseada nessa honra. O segundo ponto importante, tudo isso aqui é importante para você entender por que Davi se irou. Porque se você não tiver esse contexto, você vai achar assim, poxa, Davi é um homem negativo, Davi é um homem ruim, o homem não era obrigado a dar nada a ele vai pegar 400 só porque o homem não quis dar, Nabal não quis dar lá os recursos, lá os víveres para Davi, ele foi lá e queria matar todo mundo. Não é essa a situação. A situação é que a cultura da época pedia que Nabal agisse diferente e ele não agiu. Então, primeiro ponto, né? A honra. Segundo ponto, a retribuição. Retribuição, inclusive a retribuição é um conceito divino, né? É uma questão divina, deixa eu botar aqui, é divino. A ideia da retribuição, tudo que você faz, você recebe em troca, né? A Bíblia fala muito sobre isso. E quem são os personagens dessa trama aqui, né? Dessa história? Primeiro, Nabal, que é um homem rico, poderoso, descendente de Caleb, tá ok? Que é um homem duro, maligno, e Abigail, sua esposa, que é uma representada por uma mulher que é o quê? Ela tem as características importantes, sábia, prudente,
formosa, né? E discernimento espiritual. Acho que isso aqui é fundamental. É uma mulher que tem o quê? Discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É entender no mundo espiritual, tá? Que existem regras, que existem situações que você precisa agir de forma diferente para poder agir, para poder vencer, para poder entender, compreender. É preciso ter discernimento espiritual. Às vezes o inimigo arma uma cilada, arma uma armadilha e a gente cai porque a gente não tem discernimento, a gente não entende o que Deus está querendo falar. E aí o inimigo prepara aquilo e quem não tem discernimento espiritual acaba pagando o preço. Quantas das vezes você vê pessoas que perdem a vida por conta desse discernimento, de falta de discernimento espiritual? Às vezes está num conflito do trânsito, alguma coisa ali, uma situação, às vezes está servo de Deus, mas naquele momento não vigiou, saiu do carro, foi falar, foi gritar, foi assassinado. Olha aí, faltou discernimento espiritual. Que talvez, se tivesse discernimento do espírito, ia pensar assim, não, isso é uma armadilha do diabo para tentar ceifar minha vida. Isso é uma confusão, é uma armadilha para gerar uma tragédia na minha família. Muita gente vai para a tragédia, muita gente vai para o abismo por falta de visão espiritual. Uma das coisas que Davi vai orar, né, é pedir, Senhor, dá-me visão espiritual. Ou seja, eu quero entender esse mundo espiritual, quero crescer espiritualmente falando. Tá gostando aí? Deixa o like e dá o glória. Deixa o like e dá o glória. Bom, então, continuando aqui com o nosso tema. Então é isso. Esses são os pontos principais. Opa, agora, deixa eu falar aqui com vocês da estrutura do capítulo. Talvez você quiser material, posso passar para vocês, tá? Aqui, do versículo 4 ao versículo 5, é o pedido de Davi, a recusa, a ira de Davi, a decisão de vingança, a oração sábia de Abigail. Davi reconhece a intervenção divina, falando, ó, mulher, foi Deus que te mandou aqui, hein? A morte de Nabal, que Nabal vai morrer depois, o restante do capítulo, por isso que é importante você ler, não vou dar tempo da gente falar aqui, senão o vídeo fica muito grande, e Davi toma Abigail por sua esposa. Qual é a interpretação teológica dessa história? Que parece uma história bobinha, né? Parece uma história meio que sem sentido, mas cada um desses personagens tem um papel interessante para nos ensinar. Vamos lá. Primeiro, Nabal. Nabal é um homem insensato, nos mostrando que nós não devemos, como cristãos, sermos insensatos, que é a palavra tolo, que a gente estudou. A questão também de Nabal está relacionada, por que a ira de Davi? Por causa da ingratidão, porque ele quebrou a ética social, que era da retribuição. Se Davi havia tomado conta das ovelhas dele, ele não custava nada retribuir a Davi. E também o símbolo do homem tolo, egoísta, espiritualmente endurecido, porque mesmo ele entendendo que aquilo era importante, ele não o fez. Segundo, a personagem que nós temos na história é Davi, ungido, provado, né? Risco de derramar sangue inocente. Deus, na verdade, o livrou. Aquela mulher o livrou, que Davi não tinha direito de matar aquele homem, mas Davi ia fazer isso. E lembra que um dos motivos pelos quais Deus não deixou que Davi construísse o templo era justamente por derramar sangue inocente. Aqui, Deus deu um livramento para Davi, mas infelizmente Davi não vai derramar esse sangue inocente, mas mais tarde ele vai derramar o sangue de Urias. Aqui era Deus já livrando, avisando Davi, Davi, seja mais comedido, não seja tão impetuoso, não se deixe levar pela ira. Então aqui, ó, Deus livra Davi. Tá gostando aí da nossa aula? Da decisão precipitada. E no final, pelo menos, ele demonstra, né, a humildade, porque ele recua e não mata o Nabal. A Abigail é a terceira personagem que aparece, ou a quarta personagem, que representa a sabedoria. Ela age com rapidez, humildade, discernimento, intercessora e evita uma tragédia. Ela é um modelo de prudência, coragem e sabedoria prática. Só aqui, ó, já dá uma aula, prudência, coragem e sabedoria. Você pode discernir, desenvolver esses 3 pontos aqui dela, né, que são importantes. Prudência, coragem, que ela foi lá falar com ele, e sabedoria. Se ela é uma mulher tola, ela deixa o negócio correr, o que ia acontecer? Ia morrer todo mundo, né? Então, são 3 características aqui importantes de quem? Da Abigail, que você pode frisar. Vamos continuar. E Deus, né? Deus também aparece na nossa história aqui como quem? Como o justo juiz, né? O juiz justo e protetor. Primeiro, porque a Abigail é usada para impedir Davi de pecar,
e faz justiça sobre Nabal, porque Nabal vem a falecer, e mostra que a vingança pertence ao Senhor. Vamos lá na morte aqui do versículo 37, se não me engano. Aqui, e sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal, ouvindo sua mulher, se deu a entender pelas palavras, se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, quer dizer, foi Deus, né, que aqui nessa feriu a Nabal, permitiu que ele morresse, matasse Nabal. Ou seja, mostrando para a gente uma grande lição. Qual é a lição, pastor, que a gente tem aqui, né? Qual é a lição que a gente tem dessa história? Gente, tem umas lições importantes. Número 1, né? Controle da ira. O cristão não pode agir por impulso. 2, ouvir os conselhos sábios, né? Deus pode falar por pessoas, então é importante parar, é importante ouvir. 3, evitar a vingança, confiança na justiça divina, Romanos 12, 19. Eu e você precisamos ser um Abigail, ou seja, um promotor da paz, que promove o quê? Intercessão e reconciliação. Olha, quanta coisa a gente está aprendendo aqui nessa manhã, ou nessa noite, tarde, quando você está ouvindo. Quantas lições, né, que a gente pode tirar. Outra coisa também, sabedoria protege destinos. Decisões certas evitam cicatrizes e Deus defende os seus. Por quê? Davi não precisou agir. Por que Davi não precisou agir? Porque o próprio Deus agiu. Então, isso são importantes, né, para a gente poder entender, para a gente poder trabalhar. Olha, nessas aplicações práticas na sua classe, você deve falar com os seus alunos sobre isso. A importância de ouvir conselhos. Quantas tragédias, né, poderiam ser evitadas se nós ouvíssemos conselhos, evitássemos vingança, promovêssemos a intercessão e a reconciliação, porque tem muitos, infelizmente, né, muitos crentes, né, e aqui eu vou fazer um quadro aqui para a gente pensar aqui quem você é, né, quem você é, quem é você. Existem 2 tipos de pessoas, de crente, né, aquele que joga fogo e aquele que, o quê? Promove, joga água. Tem uma fogueira, tem um que vai botar lenha, botar fogo não, fogo já está lá. Fogo é fofoca, é mentira, é aquele da lenha, né? Aquele que vai jogar lenha. Tem um problema, ao invés dele apaziguar, ele fica incentivando. Vai lá, faz isso mesmo. Se fosse eu, não deixava. Ih, fulano, se fosse eu aprontava. Ia rodar minha baiana, né? Ia descer do salto. Eu não aturo isso, não. Comigo ninguém faz isso. Eu tô agitando aqui que a minha gola tá torta aqui. Ó, comigo ninguém faz isso, né? A assombração sabe para quem aparece. Não é isso aí? Aí só bota fogo, né? Só bota fogo, não bota lenha. Né? Eu não deixo barato. Comigo ninguém faz isso. Se pisar no meu pé vai ter negócio de dar alta face, é só na Bíblia. Eu não sou Jesus, não sou Deus para perdoar. Um monte de frase pronta para poder botar fogo no negócio. O negócio do problema tá ali. Ao invés dele apaziguar, ele bota gasolina. Ele bota gasolina. Crente gasolina. Ele anda com aquele potinho de gasolina só para jogar lá na confusão. Onde tem contenda, ele tá. E você pode ser um crente que vai jogar água. Vai ser apaziguador, é aquele que vai falar assim, deixa disso, não faça isso, pensa direitinho, se eu fosse você não faria isso, não tome uma decisão precipitada, você vai fazer uma coisa agora que vai se arrepender depois. Olha quanta coisa importante. Então, quem você é? Pergunte a sua classe, faça isso aí. Você é um crente que joga lenha no problema ou um crente que joga água? Bem-aventurado aqueles que são os pacificadores. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Os 2 tipos de crente, o tolo e o sábio. Aquele que joga lenha e aquele que joga água para poder apagar, né, os problemas, as dificuldades, as lutas. Tem muitas referência bíblica, eu não vou falar aqui no vídeo, porque ao longo do vídeo, não vou falar agora, porque ao longo do trabalho a gente vai mostrar dentro da lição. Quero que você fique comigo na lição, porque Provérbios 19:11 diz, longanimidade e perdão, o que Abigail produz em Davi. Romanos 12, 19, a vingança pertence a Deus e não ao homem. Tiago 1, 19 e 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Forte, hein? E Provérbios 31, 26, abre a boca com sabedoria, que é o retrato de Abigail. Quando ela fala, é uma mulher, né, sábia. Tem umas perguntas que eu quero passar aqui para vocês, que é para o debate, né? Perguntas para o debate, que você pode usar isso aí na sua sala de aula, né? Quais são as perguntas? Como Abigail nos ensina a agir em conflitos? Por que Davi quase caiu em pecado? E o que isso se resolve para nós? Quem tem sido Nabal ou Abigail em nossas relações?
Olha que profundo. E em quais situações precisamos confiar na justiça de Deus? Que às vezes também nós podemos ali estar igual Davi, achando que nós temos que fazer a justiça pelas próprias mãos, né? E aí Deus mostra nessa história que Davi não tinha que agir, mas deixar que Deus agisse. No tempo certo lá, Deus foi lá e fulminou, né? Aquelas pessoas. E ao fulminar aquelas pessoas, né, o Abigail, ao fulminar o Nabal, né, Deus mostrou que ele estava ali com Davi e que ele não precisava sujar as suas mãos, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, porque ao Senhor pertence a justiça. Agora vamos ver por trás da história, ou seja, o que tem por trás dessa história? Porque ela parece uma história muito simples, bobinha, mas ela não é. Tem um motivo pelo qual Nabal tratou Davi assim. E isso é importante para você entender o pano de fundo. Porque senão você vai pintar Nabal como um homem apenas tolo. Ah, o homem é burro, ele é rude, ele é um homem sem sabedoria. Não, tem mais coisa por aí. Ele é grosso, ele é rude, ele é tolo, mas ele não é burro. Lembra que eu falei no começo a diferença de ser burro e a diferença de ser tolo? Ele não é burro, ele é tolo. Ele age por ímpeto, ele age pela emoção, ele não pensa antes de falar, ele é um tolo. E olha por quê. Vamos ver aqui por trás da história, o que tem por trás dessa história. Bom, gente, por trás dessa história tem uma questão muito interessante. Ó, primeiro, o que Nabal aqui representa, tá? Orgulho aristocrático. Por que Nabal era um homem orgulhoso? Porque ele era da descendência de Caleb. E você lembra que Caleb é um homem que se tornou depois rico. A sua terra era a melhor terra. Caleb vai ser um homem tão importante para esse grupo que seria mais tarde as tribos do norte. Você sabe que Israel mais tarde, né, depois de Davi ou depois de Salomão, Israel vai ser dividido em duas partes. Uma parte vai ser a chamada tribo do norte, com 10 tribos. E as outras duas vão ficar embaixo. Uma delas é Judá, da onde virá, né, como nós sabemos, que onde já veio, no caso, né, viria. Davi é justamente de Judá, da onde viria Jesus. São duas tribos que ficam aqui, Judá e Benjamim, que ficavam aqui embaixo. E a região que o Caleb é justamente no centro dessas tribos que mais tarde seriam as tribos do norte. Uma região fértil, uma região importante, tão importante que mais tarde, durante aí esse período, nós temos ali um templo que vai ser erguido que ficava nessa região, que é o Templo de Siló. O Templo de Siló foi o templo onde foi apresentado quem? Foi apresentado Samuel, que foi o profeta, foi um dos juízes importantíssimos que ungiu o rei Davi. Só que Davi, então, representava o quê? Uma nova casa, um novo poderio, que era contrário à prosperidade e à liderança desses grupos do norte, representados pelo templo em Siló, representados mais tarde também por Samaria, representados pela região de Hebrom, que era o local onde a descendência de Caleb estava e que eles se julgavam, então, os mais poderosos, porque, afinal de contas, foi o pai dele que deu início a toda aquela situação. Então, quando o Nabal ele fala isso, é como se ele dissesse: quem é Davi? Davi é ninguém, é um garoto que surgiu agora, um fugitivo, e eu sou um homem importante. Então observe o orgulho. Número 2 aqui, né? O desprezo pela origem humilde de Davi. Ele fala assim: quem é o filho de Jessé? Então observa que tem uma rusga antiga, que a Bíblia não fala, mas tem essa rusga do Nabal com o grupo que está lá de Jessé, que está ficando famoso. Ele já matou o urso, matou o leão, matou Golias, está fugido de Saul. Então ele sabia disso, sabia que ele também, esse cara, vai ser o novo rei. E se ele for o rei, eu como nobre nessa terra, o que eu ganho? Não quero não. Ó, Jessé, vai para lá, não conheço esse cara, nós somos aqui mais importantes do que ele, somos de uma linhagem mais importante que Judá. Observe uma questão aí no subterfúgio. E aí, gerando o quê? Um medo político inconsciente. Esse Davi está crescendo o quê? Rápido demais. Está crescendo rápido demais, então a gente
não vai deixar. E aí tem essa que vai levar a uma rivalidade territorial. Davi com homens armados vivendo dentro do território que ela habita, né? É uma ameaça em potencial. Então, tudo isso aqui está por trás da história, para você entender o contexto. Por que que vai o Nabal falar isso que falou, né? A Davi se negar a dar o que Davi precisava. É muito mais do que esse, então ele não era burro, ele era muito inteligente, só que ele não tinha sabedoria. Que sabedoria, vamos lá, aprofundar. Aqui é o canal para quem gosta de aprofundar. Faça um quadro e vamos dividir a diferença de sabedoria e inteligência. São duas coisas diferentes, tá? Sabedoria é divina, a inteligência é humana. Tá anotando? Tô fazendo junto contigo. É humana. Então isso aqui é importante. A sabedoria é divina, a inteligência é humana. Quem quer sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é da vida. Quanto mais você vive, se você vai aprendendo, você vai estar ali, né? E aqui a inteligência, ela é terrena. Você pode adquirir. Aqui a sabedoria, ela vem do céu. A inteligência vem da escola. A escola pode te formar uma pessoa inteligente. O que você é? Sábio ou inteligente? É melhor ser o quê? E aí eu vou mudar minha canetinha, botar uma caneta verde aqui. É melhor ser sábio, né? Porque o sábio é a temor do Senhor. É o quê? É o princípio da sabedoria. Você já viu aquelas pessoas que nunca foram à escola, nunca sentaram num banco escolar, não sabem nem ler direito, mas são sábios? Eles conhecem o tempo, conhecem a vida, sabem viver, não se metem em encrenca, são pacificadores, são contadores de história, são bons amigos, bons parceiros, são sábios. Nunca estudaram, mas são sábios. Então, existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Ah, pastor, o senhor está falando que a gente não tem que ser inteligente? Não, é bom ser inteligente, mas o mais importante é a sabedoria, que a sabedoria te leva para o céu, né? E a inteligência faz com que você viva bem aqui na Terra. O fato de você ser, vamos aprofundar? O fato de você ser uma pessoa inteligente não te livra dos problemas. Porque tem muita gente inteligente, mas todo enrolado. Você conhece alguém assim? Não te livra dos problemas. Não te livra. Por que não te livra? Tu já viu o médico que fuma? Eu vi médico que fuma. Ele é inteligente, mas fuma. Vai morrer cedo. Vai morrer também. Vai ter um câncer de pulmão. Eu já vi pessoas que estão na justiça, pode ser um advogado, pode ser até um juiz, cometer um crime. Ou seja, ele é inteligente, ele sabe que não pode fazer, mas faz. Ele é inteligente, mas não é sábio. Você reparou a importância da sabedoria e da inteligência? Nabal é um homem até inteligente, tolo, mas é inteligente. Ele está entendendo o que está acontecendo ali por trás. Ele vai dar poder para Davi. E ele não quer, porque ele não quer perder a sua primazia. Mas ele não é sábio. Então esse é o tema central. Então aqui nós temos, para fechar nossa introdução, um contraste moral entre quem? Caleb foi fiel, Nabal é tolo, Davi era justo, Nabal era duro e indigno. Nabal sabe que não gosta de Davi antes mesmo do pedido chegar. O desprezo é histórico, social e territorial. Bom, gente, e aí a gente termina a nossa introdução já prontinho para ir para a nossa aula. E na nossa aula a gente ter aí todos os pontos importantes que a gente viu agora nesse contexto. A gente vai aplicar tópico por tópico, não vai embora, porque eu tenho muita referência bíblica, porque senão você vai ficar só lendo a revista e contando a história. Aqui aconteceu isso aqui, o que aconteceu? Tá, o aluno não quer saber isso. Se for para ler revista, lê em casa, não vá para a EBD para ler revista. Você tem que ter o mais, tem que ter um plus, e aqui esse canal é para isso. Gente, deixa eu falar do nosso novo livro, nosso mais novo livro, quero mostrar aqui para vocês aí, a Teologia do Afeto. Vou lançar no dia 21. No dia 21 vou estar lançando em Magé, na Feira do Livro, Teologia do Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. A quarta capa foi escrita pelo pastor doutor Esdras Costa Bento, pastor Esdras, aquele que escreveu, né? Ai meu Deus, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Olha só, então comecei bem, né? Olha aí, meu primeiro livro pela Carta Capital, tá? Letra Capital, e eu louvo a Deus porque nesse livro eu falo do que falta nesse mundo. Falta amor, falta companheirismo,
falta tanta coisa, e a gente precisa de uma teologia, não dessa teologia do dinheiro, essa teologia do domínio, essa teologia aí da prosperidade, a gente precisa de uma teologia do amor. Então essa aqui é o que eu falo, uma das formas pelas quais Deus curava, Jesus curava, é através do toque, da escuta, né, e da fala. Toque, a escuta e a fala, ou seja, é tudo que a gente precisa. Olha só, você pode comprar nas melhores livrarias, pode pedir também, que eu mando aí para sua casa. Nosso novo livro chegou essa semana. Se você quiser, diga eu quero. Eu vou até sortear um aqui para quem comentar eu quero aqui. Eu vou fazer um sorteio aqui para vocês, tá bom? Baratinho, você vai se impressionar. Sai a R$30 aí, barato esse livro. Quero que você compre, que você me ajude aí a levar essa boa semente. É um livro que vai realmente ser impactante para quem gosta de afeto. Meu primeiro livro, tem vários livros na vida secular, como A Flor da Terra, trabalhando com quilombo, trabalhando com uma série de temas sobre racismo, preconceito racial. As pessoas me conhecem bem na academia, na história, mas agora eu quero também falar com o público evangélico que me ouve aqui, falar sobre Deus. É um livro que fala sobre Deus, fala de afeto, porque é tempo de afetar, né? É isso, afetar todas as nossas relações. Olha, dar de presente também de Natal vai ser um bom presente aí para a família cristã. Bom, vamos lá, gente, para nossa lição de número 1, já foi aqui, já foi a história de Abigail. Gente, aqui é tranquilo agora, né? Por quê? Agora que a gente já está aqui, deixa eu pegar aqui, agora que você já entendeu, né, tudinho que a gente já passou, vamos aplicar isso na lição, né? Número 1, a história de Abigail. Nesse ponto aqui, a história de Abigail, a Bíblia relata a origem de Abigail. Não, desculpe, a Bíblia não relata a origem de Abigail, só sustenta que ela era esposa de Nabal, um homem rico, soberbo e mau, dono de muitas posses no Carmelo. Certa vez, você já sabe que esse Carmelo não é o Carmelo lá de Elias, não. O Carmelo de Elias está embaixo, aqui pertinho de Jerusalém. Certa vez ele negou ajudar Davi e seus homens, provocando a ira do filho de Jessé. Abigail, porém, teve prudência e fé diretamente da arrogância, diferentemente da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Então, aqui, eu acho legal a gente, nesse primeiro tópico, vamos fazer o quê? Vamos construir aqui duas personagens, né? Nabal, vou botar outra caneta para ficar melhor, Nabal e Abigail. Aí você vai colocando aqui tudo que o texto está falando sobre a diferença. Pergunte à sua classe a diferença entre esses dois, né? Nabal era tolo, Abigail era sábia. Nabal devia ser um cara feio, né? Eu acho que ele era feio. Aqui é mais o pastor Júlio falando, a gente não sabe, né? Mas é só para dizer que Abigail era bela. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, né? Uma mulher inteligente é uma mulher bela. Olha só, então olha que interessante, né? Talvez a beleza dela não fosse nem somente a física, né? Mas fosse também essa questão emocional. Então aqui você vai traçando, tolo, ele era também mais o quê? Ele era pão duro, né? Pão duro, suvina, né? Sovina, ela era uma mulher o que? Generosa. Agora você vai completando, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. No tópico 1, então, olha, já tem uma boa introdução aí para você começar. Tem muita coisa, então a gente tem que andar. 1. Abigail era humilde. Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. Devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do seu jumento e, antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou-se no rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como um homem de honra e de guerra. Lembra que essa sociedade é uma sociedade da honra. E outra coisa, o fato dela se prostrar significava que ela já estava antevendo aí a liderança de Davi, o governo de Davi, ou seja, o reinado de Davi. Ele não tinha tomado posse ainda, não era o rei, mas ela já estava reconhecendo essa autoridade de Davi. Prostrou no chão e inclinou, reconhecendo Davi um homem de honra e de guerra. E ela se humilhou ao reconhecer a seriedade do momento, assumindo uma culpa que não era sua, porque quem fez a besteira, né, foi o seu marido. Qual é o ponto aqui que a gente vai trabalhar? Aqui, ó, fácil, você que já está com a gente, já sabe como fazer o plano de aula. Humildade. Então, tópico 1, o tema é humildade. Ser humilde. E quais são as referências? Então, para você trabalhar, né? Filipenses 2, versículo 3. Não vai dar tempo da gente ler, tá?
Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tá vendo? Olha só, ela agiu com humildade, ela é uma mulher rica, poderosa, mas ela foi sábia. O que mais que a gente tem nesse tópico para falar sobre humildade? Outra referência, para você não ficar repetindo revista. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Anota aí ou printa a tela, que é muita coisa boa, né? Esse canal é uma benção. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o Tiago 4, versículo 6. Mais uma referência aí para sua aula ficar recheada. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Provérbios 22, versículo de número 4. Aí, ó, legal, você tá aí. Provérbios 22, 4, que vai dizer o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Eita! Provérbios 22, a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Então seja humilde, porque quem é humilde tem riqueza, quem é humilde tem honra e quem é humilde vive mais. Tem muita gente morrendo rápido porque é tolo, morre cedo porque é tolo, tolo morre cedo. Eita, tem mais um versículo aqui, o quarto versículo para você, ó, Colossenses, capítulo 3, tudo isso porque eu estudo antes, eu preparo antes para vir aqui para você, que eu tenho certeza que tem muita gente que gosta dessa aula. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas da misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha aí, que coisa boa. Mais um versículo bíblico. Por que, pastor? Por que você está dando tanto versículo bíblico? Porque nesse tópico 1.1 eu não quero ficar só lendo. Abigail, não sei o que lá. Aí a mulher, não sei o que lá. Aí o homem, isso aqui, o aluno já sabe. Tu tem que trazer mais coisas, varão. Tem que ir lá na Bíblia. Abre a tua Bíblia aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Abre a tua Bíblia. O negócio aqui é forte. 1 Pedro, eu queria ter um professor assim, que me dá tudo prontinho. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele te exaltará. Maravilha. Então, tópico 1, já fechei. Vamos para o tópico 2. Abigail era mansa. Olha aí. Vamos lá. Abigail foi capaz de defender sua casa, usando palavras mansas e humildes. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido. Como ela disse a Davi, Nabal era um homem de Belial e a loucura estava sobre ele. O termo Belial deriva do hebraico pela junção de Beli, Eial, que é sem, que significa alguém inútil, sem valor, malvado, prejudicial. Um homem de Belial, homem ruim. Tem muita gente ruim, né? Tem muita gente ruim. Faz maldade com os outros a custo de nada, né? É pessoa ruim, pessoa sem Deus. Tem um monte. É Belial, homem de Belial. A Bíblia diz que o homem de Belial não dorme sem fazer o mal. Já viu alguém assim, que ele fica procurando o que eu vou fazer mal, o que eu vou fazer mal, o que eu vou machucar? Ele sai na rua atrás de gente assim. Mas Abigail era uma mulher mansa. E você está fazendo aula comigo, vamos estudar sobre o que então nesse tópico que é importante? Mansidão. Pastor, tem algum versículo para a gente estudar sobre mansidão, para falar com a minha classe? Tem. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herderão a terra. Aqui é para quem gosta de Bíblia, tá? Quem não gosta de Bíblia vai embora. Quem gosta de história de carochinha, não tem aqui não. Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem mais versículo pra gente aqui. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 1. Aqui, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, todos esses versículos aqui é sobre mansidão, onde você vai falar para a sua classe a importância de ser manso, ok? Maravilha, né? E a importância de a gente ser manso. E rapidinho falar aqui com vocês aqui das Bíblias que a gente está vendendo aqui, Bíblia, deixa eu escrever aqui, Bíblia, está aparecendo aí na tela alguma Bíblia, algum material que você está aí, ó, vendo esse material, você vai pedir, vai chegar, tá aqui, ó, aparecendo aqui em algum lugar. Clica, é só você clicar que você vai comprar pela Shopee e pelo Mercado Livre, tá? Nós somos parceiros da Shopee e do Mercado Livre. Compra, você vai ter desconto e vai ajudar também o canal. Em toda compra que você fizer, de tudo que aparecer aqui na tela, você clicando... tem outra coisa, você nem sai do vídeo, você fica no vídeo mesmo. Você não vai para o Mercado Livre, você não vai para a Shopee... para outra página não, você vai ficar aqui mesmo e vai assistindo o vídeo e vai comprando aí, tem muita Bíblia, muita coisa legal aí que a gente está mostrando no canal e vai te ajudar a preparar as suas aulas e vai ajudar o canal também. 1.3, Abigail era, deixa eu ver se eu escrevi aqui a Bíblia, que é depois eu saber
onde é que vai aparecer a Bíblia aqui. 1.3, Abigail era pacificadora. Aí você já sabe o que eu vou botar aqui, né? Abigail era um exemplo de prudência e coragem diante da ameaça de Davi contra seu marido Nabal, que exigiu com arrogância e integridade e ingratidão. Você aprendeu tudo isso, não vou repetir. Ela interveio rapidamente, preparou provisões, apaziguou a ira de Davi ao enfatizar a ausência de sabedoria de seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi. Então, humildemente, ela apelou à misericórdia dele e foi atendida, evitando derramamento de sangue. No caso, ela era pacificadora. Então, o nosso tema nesse tópico é pacificação ou a paz. Temos versículos sobre pacificação, um pequeno gafanhoto temos, Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. O que está escrito lá? Bem-aventurados pacificadores. Opa, tem que aparecer na tela para os irmãos acompanhar meus lá comigo. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem tanto crente de guerra, tem tanto crente, hino de guerra, corinho de guerra, música de guerra, oração de guerra. Irmão, chega de guerra, vamos para paz. Eu quero ter paz, eu quero dormir tranquilo, eu quero pegar e dormir tranquilo. Eu não quero estar de guerra com o vizinho, guerra na igreja, guerra no trabalho. Para. Bem-aventurados pacificadores. Vamos lá, vamos seguir. Tem mais versículo? Temos mais versículo. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Você pode comentar também aí, que vai me ajudar a fazer a aula. Se é possível for, quando eu estiver em voz, tende paz com todos. Olha aí, que maravilha. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Esse é clássico. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação anda junto com a paz. Não existe paz sem santificação. E não existe santificação sem a paz. Você que está querendo jogar bomba na casa do vizinho, você que está querendo jogar bomba na casa de fulano, de ciclano, do país tal, está torcendo por sangue, derramando sangue. Não. Nós somos da paz. Onde tiver paz, onde tiver guerra, nós estamos fora. Santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não adianta eu dizer que eu sou santificado se eu estou em guerra com todo mundo. Então, santificação tem que ter paz. Paz e santificação andam juntas. Vamos seguir, que o vídeo vai ficar grande, mas fica comigo, não me abandona não. Você ficou comigo lá no começo, comeu só o melzinho, o manazinho. Agora fica comigo aí. 2, que o couro vai comer. A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, ingrato, insuficiente. Por sua vez, Abigail era uma mulher humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar os alimentos e oferecer. Tá, o que a gente vai falar aqui no 2? A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Vamos lá para o 2.1, por causa do tempo? E você já sabe, né? Basicamente, né, o que a gente vai falar aqui. Bom, 2.1, Nabal pagou o bem com o mal. Rimou, né? Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticando o bem. Romanos 12, 21. Davi mandou 10 moços a Davi, aqui é contando a historinha que toda ação de paz para pedir mantimento. Antes nada tinha faltado aos pastores de Nabal quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com a sua resposta. A gente já sabe dessa história. Será que o que a gente vai falar nisso, gente? 2.1. Aqui eu já sei. Ingratidão. Aqui você vai falar sobre a ingratidão. Eu costumo dizer que a gratidão abre porta, mas a ingratidão fecha a porta, né? É uma porta fechada, a ingratidão. Temos versículos sobre isso? Temos. Romanos, capítulo de número 1, versículo 21. O que está escrito lá? Portanto, todo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Falando que os homens, né, são ingratos. Isso é uma questão interessante, hein? O homem é ingrato. Ingratidão é uma questão humana. O ser humano, ele é ingrato por natureza. Você pode fazer o bem, você pode fazer o que for, uma pessoa vai te fazer o mal. Isso é natural do ser humano. Nós só conseguimos ser gratos através do Espírito, porque ele cria em nós uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, nós aprendemos o valor da gratidão. Seja grato. Grato, o cristão é uma pessoa grata. Isso não é uma coisa fácil, é uma coisa importante. Às vezes alguém te fez o bem hoje,
e amanhã ela te faz alguma coisa que você não gosta, você apaga tudo que ela fez. Isso é ingratidão. Você tem que relevar, a pessoa, não, ela hoje fez alguma coisa que não gostei, mas ela já me ajudou, já me serviu muito, isso é muito importante. Mas você só faz isso quando você tem o Espírito de Deus. Então, o homem, ele é ingrato, ok? Bom, ingratidão, vamos ver, tem mais versículos sobre isso? Tem, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, ingratos, profanos. 2 Timóteo aqui é Paulo falando sobre os últimos tempos, né? Então a ingratidão é um mal desse tempo, é o mal do século presente, pessoas ingratas. Esse é o mal do século. A ingratidão, né? Então o apóstolo Paulo está falando isso, no último tempo surgirá homens ingratos, amantes de si mesmo, só pensa em você. Ele fala primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, número 5. Né? A Bíblia dele é esse. Primeiro eu, abra sua Bíblia em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, versículo eu. Vamos lá, tem mais coisa? Tem mais coisa. Lucas 17, 17. O que está lá em Lucas 17, 17? Você que já sabe Bíblia, não foram 10 os limpos? Onde eles estão? Essa passagem aqui mostra, né, a ingratidão. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Seja grato. Seja grato a quem te ajudou, seja grato a quem te estendeu a mão, seja grato a quem te ajudou, a quem te criou, a quem te nutriu. Você não pode ser uma pessoa ingrata. A ingratidão, ela fecha portas. De Nabal, voltando aqui para a gente entender, Nabal pagou o bem com o mal. Olha aí, que perigo, hein? 2.3, bem-aventurados pacificadores. Aqui, 2.2, está faltando 2.2? Ih, gente, está faltando 2.2. Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados pacificadores. Deixa eu ver se tem aqui o 3. Então tá faltando. Deixa eu então botar aqui, então. Vou fazer agora com você. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. 2.3. É o quê? O poder das palavras de paz. O poder das palavras de paz. É essa aqui. Vamos lá. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato do seu esposo. Prevendo uma tragédia contra a sua casa, ele foi logo ao encontro de Davi, levando provisões como ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e, com respeito, assumiu a responsabilidade pelo conflito. Ainda elogiou a liderança de Davi e rogou a ele que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor a sustentaria. E aqui eu vou botar um versículo que é o quê? A palavra branda desvia o furor. Ok? Vamos lá? A palavra branda desvia o furor. Provérbios 15. Provérbios 15. Mas a palavra dura suscita a ira. Deixa eu botar lá, então, no quadro lá, ó. Provérbios 15, 1. Mas aqui, a palavra branda desvia a ira. Ou furor, né? Mas a palavra dura suscita a ira, ok? Às vezes a pessoa vem para você lá com raiva, querendo não sei o que, você perdoa, me desculpa. A pessoa veio já, eu vou lá, vou falar, vou brigar, vou fazer isso, vou falar umas verdades na cara de fulana, de Beltrano, vou lá. Aí quando ele chega, você, me perdoa, meu irmão, eu não quis fazer isso, me perdoa, eu sou um tolo mesmo, me perdoa, eu agi sem pensar, estou arrependido, não vou fazer mais, eu te amo em Cristo Jesus. Aí a pessoa já quebra, né? Por quê? A palavra branda, ela... Não, tá tranquilo. A palavra branda, ela suscita, ela desvia o furor. Então, o furor vem como uma seta. Aqui, vou fazer um desenho que eu gosto de desenhar. Desenhista, escritor, cantor, tudo. Então, aqui, a palavra vem como uma seta. Aquela seta da ira. Você sente a tua orelha queimar. Vem fogo aí, vem chumbo aí, vem a seta. E aí você está aqui. Oh, Jesus, minha misericórdia da minha vida. Meu pai, falei que não devia. Tenha misericórdia da minha boca, Jesus. Aí você está lá, aí você o quê? Uma palavra branda. Aqui, ó, perdão. Vou botar outra cor. Verde, né? Perdão, meu irmão. Aí, ó, perdão. É a palavra. Puf. Aí a seta bate aqui, ó. A seta aqui bate aqui, ó. Puf. Aí vai para lá, né? Vai para lá, vai para outro lugar. Por quê? A palavra perdão, aí quebra. E eu não fiz, vou mostrar para vocês o desenho que eu fiz. Aí, ó, o desenho que eu fiz para vocês aí. Perdão, a palavra... Aí, aqui, deixa eu explicar para vocês que eu fiz agora. Então, aqui, ó. Palavra ira, puf, vai lá com força. Vou te matar, né? Vou te matar. Não vai não, não tem aquele hino, né? Vou te matar. Aí vem com aquela palavra dura, aí você vem com perdão. Perdão, meu irmão, aí quebra. É isso aí, irmão.
É assim que Deus faz. 2.3. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude do seu marido. Com isso, ela transformou a hostilidade em reconciliação. Olha que tremendo. A reconciliação, evitando um derramamento de sangue e preservando sua família. Sua abordagem, marcada por respeito e discernimento, revela o poder de uma atitude mansa e conciliadora para restaurar a paz. E hoje, aí você vai falar assim, poxa, mas o tema aqui é pacificador de novo, que a gente já falou isso lá, né? Da pacificação. Não, querido. Quando for assim, você tem que mudar um pouquinho, você tem que falar outra coisa. Você fala assim, bom, já falei de pacificação, então eu tenho que falar de outra coisa. E eu vou falar o quê? O que ela teve? Fala comigo aqui. O que ela teve? Daqui a pouco tem uns comentários, deixa aí os comentários, a palavra-chave é manda. Eu quero saber quantas vezes tocou o sininho. Daqui a pouquinho. Tá chegando a hora que você mais gosta. Mas espera aí. Ó, o que vai acontecer aqui? O que ela teve? O que ela teve que foi importante? Pacificador, a gente já falou, são caracteres dela, pacificadora, né, sábia, né, humilde. Tá, as 3 características a gente já viu, não vai repetir de novo, pacificador. Mas o que ela teve? Uma coisa que você não sabia e não vai ver em lugar nenhum, canal nenhum, só aqui, só o pessoal que fica esperando postar para copiar, mas né, é assim mesmo, é bênção. Inteligência emocional. Essa você não esperava, hein? Peguei só aqui no canal Boa Semente. Inteligência emocional. Ela foi uma mulher inteligente. Ela conseguiu aqui entender. Ela teve aqui, ó, conhecimento. Ela falou assim, não, eu não vou me deixar levar, não. Esse marido doido, louco, vai me levar para perdição, para destruição. Faltou o quê? Ela teve inteligência emocional. O que Nabal teve? Nabal não teve inteligência emocional. Nabal era um homem tolo. O tolo não tem inteligência emocional. Ele tem inteligência em matemática, física, história, bibliografia, mas emocional não. Ele pega e faz, ele pega e mata, ele pega e bate, ele pega e xinga mesmo. Não tem inteligência emocional, não consegue se controlar. O que a Bíblia pode falar sobre isso? Pastor, agora o Senhor me pegou. Tem um versículo sobre isso? Tem. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Esse você conhece de cor. Enganoso é o coração. Olha aí, por isso você tem que ficar de olho no coração, porque meu coração é enganoso, ele não pode fazer o que ele quer, não. Se fizer o que ele quer, dá ruim. Jeremias 17, 9, eu tenho que ter o quê? Sabedoria. Davi percebeu que a sua ira levaria a ele à desgraça. Ele teve inteligência emocional. Não vou me segurar, não vou matar, não. Vou ficar na minha aqui. Autocontrole. Ela precisava também de autocontrole, né? Precisava também de autocontrole. Autocontrole. Provérbios 16, o vídeo está ficando grande, para 16:32, mas é importante a gente trabalhar aqui. Jesus, diante das acusações, né, ele nunca perdeu o equilíbrio. E empatia, que é entender o sentimento do outro. Romanos 12, 12. Romanos 12, 15, tá? Que vai falar sobre alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, e isso é importante. Saber gerir os seus relacionamentos, né? Essa história mostra muito pra gente como que é importante saber gerir os seus relacionamentos. Tópico de número 3, Abigail, uma mulher sábia. Abigail, uma mulher sábia. Aqui vamos falar sobre Abigail, sobre a importância dela, né? Por ser uma mulher sábia, uma mulher de Deus aqui nesse sentido. Um exemplo para nós. Vamos seguir por causa do tempo. Você já entendeu e consegue fazer. 3.1, Deus fortalece suas servas. Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando conflito sangrento e promovendo a paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, e Esther, que intercedeu corajosamente por seu povo, mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas em coragem. Olha que palavra interessante que o nosso autor trouxe, né, sobre as mulheres, né? Exaltação das mulheres. Isso é importante. A mulher, você tem valor, você é importante no casamento, você é importante no relacionamento, você é importante nas relações familiares. Isso aqui foi fantástico, esse tópico que eu achei que o pastor trouxe para a gente. E aí, nesse 3.1, palavra de incentivo, né? Eu quero deixar aqui para você uma palavra de incentivo para você, irmã, está passando aí na prova. Que Deus te dê cada vez mais o quê? O que foi aqui importante aqui para ela? Intercedeu corajosamente, mostrando que Deus levanta mulheres para, você pode liderar, você pode reconciliar. Teu papel, hein? Tem mulher que chega e fala pro marido lá, não, vai lá mesmo, briga mesmo, vizinho não vale nada. Se fosse você, ia falava alguma coisa.
vai deixar isso acontecer, seu banana, não é? Tem mulher que infelizmente age assim. Não, você é que reconciliar. Se o teu marido vai lá, você bota a pilha nele, vai lá, discute com o vizinho, toma um tiro, morre, aí, tá vendo? Porque a mulher ficou, bota aí o áudio aí não dá. Então, mas a mulher não, tem que ser sábia, liderar, reconciliar e que transformar, olha que bênção, hein? Transformar situações adversas, né? Situações adversas, vou estar aqui para você poder entender, situações de maldição, para ficar mais fácil, em bênção. Então ela transformou aquilo que era para a morte, né? Ela foi lá e, não, eu quero deixar essa palavra para você, irmã, que está na luta, que tem casada com esse marido tolo, brincadeira. Você que está aí passando essa luta, essa prova aí, você continue firme. Em Cristo Jesus, você vai transformar aí essa situação, tá? 3.2, a beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa, 1 Samuel 25:3, mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo, 1 Pedro 3:4. Como uma mulher sábia, ela edificava a sua casa e mostrou isso ao se dirigir a Davi humildemente, diante da crise que se instalou devido à insensatez e dureza do coração. Agora, nesse 3.2, a beleza de Abigail, a gente pode ressaltar aqui sobre as suas características físicas. Era uma mulher bela, era uma mulher inteligente, era uma mulher sábia. Mas isso não quer dizer que ela era uma mulher que deveria ser capacho do homem. Não é isso. Aqui no tópico 3.2 eu falei que você deve transformar, reconciliar situações, transformar maldições em bênção, deve liderar, né? Não deve botar a gasolina no negócio, deve cuidar para que tudo dê certo, mas isso não quer dizer que ela ser bela, inteligente, sábia, não quer dizer que ela tem que ser lá capacho do marido, não é isso, tá? Porque senão muita gente pode pegar esse tópico aqui e dizer, tá vendo? A mulher sábia edifica a sua casa. Tá aqui, em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1. Só que esse edificar a casa, já expliquei isso aqui, mas é sempre bom lembrar, esse edificar é o mesmo edificar que onde está escrito, se o Senhor não guardar a cidade, em vão edificam, né? Aqueles que trabalham nela, né? Ou seja, a mesma palavra para edificar. Se o Senhor não... Eu falei errado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa palavra edificar aqui é a mesma também de quê? Do Salmo 127, versículo 1. Os edificadores. Se é a mesma palavra dos edificadores, não é uma questão pequena. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, o Senhor edifica a casa. Então, essa tarefa não é uma tarefa pequena, é uma tarefa grande. Os edificadores, Deus edifica, Deus constrói também, assim como a mulher constrói. Mas Deus só constrói se você trouxer material. Então, o marido não pode jogar a mulher sobre ela todo o peso. Não, você tem que, a mulher sabe edifica a sua casa. Se o casamento terminou, a culpa é da mulher. Existe uma geração de mulheres hoje que estão vivendo amarguradas em casamentos com homens tolos, homens, sabe, degradantes, que humilham a sua esposa. Não, isso não é vontade de Deus, não, que você esteja vivendo essa situação, não. Infelizmente isso acontece. Não aceite violência. Se for violência, é caso de polícia, sim, você tem que denunciar, não pode aceitar. Então você não pode submeter porque dizer, não, o Senhor ela não edificou a casa. Por conta disso tem muitas mulheres adoecendo, muitas mulheres sofrendo, muitas mulheres com doença mental, em depressão, sofrendo por conta de ter vivido casamentos terríveis com homens tolos como Nabal. E aí tendo que, não, você tem que suportar até um limite. Né? Quando chega com agressão, seja ela psicológica, verbal ou principalmente física, aí você tem que dar um basta nisso, tem que realmente procurar os seus direitos aqui. Não é como se eu sou pastor, que eu vou falar, não, minha filha, você tem que ficar lá apanhando todo dia. Não. Aqui você não vai ter essa palavra. Nós não apoiamos, eu não apoio isso. Eu espero que você, que seja aluno do nosso canal, também não comungue dessa ideia. Aí, caso de polícia, né? Mas, do contrário, você deve suportar. Se você entende que ama, não te agrediu com palavras, com verbal, né? Então você deve suportar. Entender que esse tempo era um tempo. Esse edificar aqui não significa que você tem que suportar tudo, porque você só pode trabalhar com aquilo que te dão. Então alguém tem que trazer o material para que você possa trabalhar. Se a pessoa só traz qual material, né, trazer para a construção, se o cara só te traz doença, só te traz maltrato, só te traz medo, só te traz pavor, xingamento, aí você vai construir o quê? O que você vai construir? Não tem nada para construir, você não traz nada.
Então, o homem é obrigado a trazer esse material para que ela ajude nessa construção para edificar a casa. Amém? Assim como Deus também só pode edificar no nosso coração quando nós estamos aí, imbuídos de trazermos coisas boas. E por falar em coisas boas, chegou a hora dos nossos comentários. Vamos lá, pessoal. Os nossos comentários de hoje. Vamos ver quantas vezes vai tocar esse sininho, hein? Ninguém está querendo 50% de desconto no nosso curso de professores de EBD, porque as pessoas não estão indo lá no 96517-2154 para falar, eu ganhei. Olha o curso aqui, o curso. Ninguém está querendo, R$80, gente, esse curso é R$80. Curso de professores de escola dominical, mas todo mundo não está indo lá para falar, o sininho tocou tantas vezes. Vamos ver quantas vezes vai tocar para você ganhar esse curso. Se você não quiser, você pode comprar o curso pela Hotmart, curso de professores de EBD, diretamente aqui no link aqui embaixo. Porque agora a gente vai ver aí, na lição 7, a última lição, os nossos comentários. Vamos ver os comentários. Para você ter o seu comentário falado, é preciso que você fale a palavra manda. Vamos ver aqui, manda, deixa eu escrever. Manda, vamos ver. Idaline Lopes, Idalina Lopes, 3505, manda um alô para Debrais, Vila Ré, São Paulo. Dilma Cordeiro diz, paz do Senhor, a culpa foi de ambos. Se um homem mandar chamar uma mulher casada, ela não vai... Eu não tenho nada a ver com o que está falando aqui, vou até cortar isso aqui. Ela não entende, a irmã está falando que a culpa foi de ambos, ela não entendeu. O rei não está pedindo, o fato dele falar mandar, chamar, ele não está pedindo, o rei não pede, o rei manda. A irmã botou assim, paz do Senhor, a culpa foi de ambos. Se um homem mandar chamar uma mulher casada, ela não vai sem seu marido. Se tivesse de ir atender o chamado do rei, não deveria ter ido só. Se tivesse tido uma sabedoria, o mal tinha sido... Olha só, é a ideia de culpabilização da mulher. Observe que esse comentário dela é justamente a ideia, não, a culpa é da mulher também. Não, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, a mulher não tem vontade, ela não entendeu. Irmã Dilma, você não entendeu. A mulher não tem vontade. Quando ele falou manda, ela tem que vir. Não é uma coisa que ela quis, ela tem que vir. Isso é um outro mundo. Isso não é como o teu vizinho, o vizinho chamou uma mulher na sua casa. Não é como o seu patrão chamou você na casa dele. Não é como um patrão chamar uma pessoa, uma mulher na sua sala. Você não é obrigado a ir. Ele pode te mandar embora, ele pode fazer o que ele quiser, mas você não é obrigado a ir. Não é como alguém, na nossa sociedade, nenhum homem pode fazer isso hoje. Por quê? Porque nós somos livres, mas naquela época não era assim. O rei tinha poder de vida e de morte sobre todas as pessoas. Por isso que ela foi. Portanto, a culpa não foi dela, ok? Vamos lá. Aqui, Ele falou mais coisa, que o marido estava fora, seria um motivo para não ter ido, ela não entendeu o contexto. Bom, louvado seja Deus, pastor Júlio, paz do Senhor a todos, gratidão pelo ensino, manda a paz do Senhor a todos, campo de Cadejmabi. E para o pastor Gilmar Lilo e pastora Serlene. Aqui está o nosso irmão Gildásio. A paz do Senhor, pastor Júlio, todos os seguidores, maravilhosa lição, bem explicada. Manda um alô para Debrais Osasco, Jardim das Bandeiras, grupo de homens valentes de Davi. Pastor local, pastor Ricardo e pastora Elisângela. Nosso pastor presidente é Belchior Júlio e para Rafaela. E 2 corações aí, Bom, agora tem a Ismini. Ei, nem sei, mas é isso aqui. Manda um alô para o... Você está lendo aí na tela? Manda um alô para o pastor Rogeilson, de Caxias, Maranhão. Maranhão, terra boa, hein? Juarez falou de novo, graça e paz. Não, falou agora. Juarez, graça e paz. Pastor Júlio, assistindo a aula hoje. Pois desembarco hoje. Fui incumbido de ministrar aula amanhã. Eita, o que é hoje? Manda um alô para a congregação do Manuel Correia, Assembleia de Deus Madureira. Abraço. Deixa eu ver, Odete fala, manda meu alô. A irmã Salvador fala, manda um alô para Brasília. E a irmã Arenilda, que é membro do canal também, ela está dizendo, manda um alô para a equipe da EBD de nossa congregação, que é a Assembleia de Deus do Rodo, de Cesário Alvim, dirigente pastor Anderson Grey Pinheiro e presbítero Admilson. A irmã Arenilda está sempre com a gente. E também o Ana Batista, paz do Senhor, pastor Júlio, manda uma saudação para a DB Vila Barros, Barueri, São Paulo. Pastor Josísio, pastora Lucimar Brasílio, Deus abençoe suas aulas maravilhosas, aprendo demais
com o Senhor. Muito obrigado. E agora vamos ver se tem um valeu demais. Vamos ver se tem um valeu. Eita! É o Anderson. Anderson tá dando aqui um valeu demais. R$5. Graça e paz, meu pastor. Quando Deus escolhe, ele capacita. A tribo de Saul, Benjamim, era especialista em arquearia e luta confunda, composta por guerreiros ambidestros que podiam usar tanto a mão direita quanto a esquerda. Olha aí, um comentário interessante aí, trazendo mais subsídios. Por isso que eu falo, comenta, traz aí mais subsídios que a gente ajuda a dar uma aula bem legal, que a pessoa lê e aprende. Aqui, ó, eles eram ambidestros, tanto a mão esquerda quanto a direita, mas foi Davi, da tribo de Judá, quem foi ungido por Deus e recebeu a missão de abastecer os gigantes, mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas. Olha aí, ó, que coisa boa que ele está trazendo. Tem mais coisa. Mesmo sendo um pastor de ovelhas, sem qualquer instrução para a guerra. Você pode até não ter os recursos, o treinamento ou o prestígio que outros têm. Pode parecer que não está preparado, que não é mais forte ou mais experiente, mas quando Deus escolhe você para uma missão, não importa de onde você veio, importa para onde Ele vai te levar. Eita, essa foi forte, hein? Davi não tinha espada, mas tinha fé. Não tinha título, mas tinha propósito. Isso foi suficiente para derrubar gigantes. Não subestime o que você carrega. Deus vê além das aparências. Meu Deus. Que isso, Anderson? Já dá para ser um pregador da noite de domingo, hein? Deus abençoe. Aprendeu? Pintou aí? Olha que coisa boa. É assim que a gente vai crescendo. Ele deu R$5. A irmã Lenilda também deu R$5. Muito obrigado. Deus abençoe. O sininho tocou quantas vezes? O sininho tocou. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Esse sininho toca ou não toca? O sininho tocou 2 vezes. Eita, 2 vezes tocou o sininho. Aí, ó, que coisa boa. Sininho tocou 2 vezes. Muito obrigado aí pelo carinho. Tá bom? Deus abençoe aí vocês todos. E vamos seguindo. 3.3, sabedoria preserva a vida. Isso aqui é fundamental, hein? Ó, 3.3, sabedoria preserva a vida. Nabal deu um banquete em sua casa e se embriagou. Por ser de dura cerviz, não atendeu ao pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido antes. Devido a essa sua atitude, o Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa. Mais tarde, ela se tornou a esposa de Davi. Olha aí que coisa. Ainda foi depois, né? Nabal morreu, ela ainda foi esposa de Davi. E a gente tem que ver como é que ela foi sabedoria. Ela usou o quê? De sabedoria. E aí tem alguns versículos para a gente encerrar. Tiago 1:5. Você conhece esse versículo? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberdade. E Provérbios 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E o último, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conclusão, Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Não se esquece aí, ó, se você quiser o material, não deixa de adquirir, aí vai aparecer na sua tela as bíblias, os livros, as revistas, tudo que a gente faz. Também o e-book dessa semana, que é sobre Abigail, vai te acrescentar muito. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todos os comentários e compartilha. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do 3º trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo.
Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.